E quem está conosco nessa terça-feira para nos trazer essa análise é Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da StoneX, mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Leonel, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Leonel, de fato, é um momento emblemático para o mercado cambial, um momento que exige muita atenção. Esse movimento, essa valorização toda acumulada em 2024, é uma valorização que está dentro do que se esperava diante de um cenário que já se conhece, ou mesmo diante de tantas notícias, essa valorização surpreende? A valorização surpreende um pouco, ela era bastante, digamos, inesperada, desde quando, se você observar o começo do ano, por exemplo, imaginava-se que o dólar ia ficar oscilando naquela faixa entre R$ 4,90 e R$ 5. Então, foi um movimento bastante volátil. Ajuda a gente a lembrar sempre que câmbio costuma ser, historicamente, uma variável muito volátil e que a gente precisa de instrumentos para se proteger dessa variação. Agora, quando a gente olha para essa valorização, Leonel, ela está essencialmente pautada em fatores internos, em um cenário que no Brasil preocupa muito, ou há uma combinação com fatores externos que também tem o mesmo peso? Ou, de fato, o Brasil pesa mais agora e o real se desvaloriza mais do que o dólar se valoriza nesse momento? É uma excelente pergunta. No momento, o que está mais pesando realmente são os fatores internos, mas como você bem mencionou, é uma combinação de fatores, né? Já tem aí mais de um ano, mas digamos para 2024, a tendência do dólar globalmente é se fortalecer diante de outras moedas, por conta dessa perspectiva de que os juros nos Estados Unidos vão se manter mais altos por mais tempo, os cortes vão ser cuidadosos e vagarosos pelo Fed, fez com que o dólar ganhasse força em relação a quase todas as divisas, né, tanto de países centrais, como o euro, o iene, quanto dos países emergentes, como o Brasil. Mas nos últimos 2 meses, entre metade de abril e agora metade de junho, realmente o que tem preponderado são os fatores internos. A gente observa que o real está tendo um dos piores desempenhos globais contra o dólar, junto ali com o peso mexicano, que também está sendo afetado por fatores internos, e isso acaba, digamos, dando, reforçando a tendência que já existe globalmente para todas as moedas. A gente acabou reforçando essa tendência de desvalorização. Agora, Leonel, como é que você enxerga a continuidade desse movimento diante de fatores que externamente podem mudar e aqui internamente dão ainda sinais de alerta bastante intensos? É uma trajetória que tende a continuar ou o que nós devemos esperar ainda é intensa volatilidade? Bom, a volatilidade ela é sempre esperada porque, como eu mencionei ali, alguns meses atrás a gente não imaginava que chegaria nesses patamares de 5,40, 5,35. Então, é sempre importante estar ciente de que as nossas estimativas e previsões, elas estão olhando os fatores de hoje, mas nunca dá para adivinhar perfeitamente o futuro. É sempre importante se proteger. O, Parece que agora está começando a ter um movimento de reação, tanto do governo federal e até do próprio Copom, de tentar reassegurar os investidores de que o governo vai tentar, de alguma forma, revisar ou ajustar os seus gastos públicos e que o Copom não vai querer deixar essa expectativa inflacionária se elevar lá na frente. Então, depois, né, de toda essa perda de confiança que aconteceu por conta de mudarem as metas fiscais lá em abril, e aquela decisão dividida do Copom em 8 de maio, eu acho que agora está tendo um movimento de tentar reassegurar os mercados. Eu não acho que vai conseguir recuperar plenamente a credibilidade, pelo menos não aí para as próximas semanas. Eu acho muito pouco provável o dólar voltar a cair lá para aquela faixa dos R$ 5, mas eu imagino que a decisão de amanhã do Copom, sendo uniforme, né, sendo consenso e com um tom mais firme, eu acho que já ajuda a valorizar um pouco o mercado cambial, né, valorizar o real, diminuir o valor da taxa de câmbio. E também eu imagino que o governo, não sei exatamente quando, nos próximos dias, nas próximas semanas, deve também fazer algum esforço de tentar mostrar para o mercado que está preocupado com essa reação e que quer recuperar um pouco a sua credibilidade e diminuir a percepção de riscos.
Então, eu vejo uma correção parcial, né, a gente não ficar oscilando nessa faixa de 5,40, cair para um 5,30 ou 5,20, mas eu não vejo voltar para o patamar de R$ 5 tão cedo. É interessante essa situação do Copom, né, Leonel? Porque não só a decisão final que chega ao mercado impacta o andamento do dólar, mas também como ela foi tomada, vem também do dólar, gerando mas também especulação, como ela foi tomada, vem também do dólar, mas também especulação, como ela foi tomada na diretoria do Comitê de Política Monetária. Isso tem trazido também efeitos mais intensos no mercado cambial? É verdade. O próprio Copom, né, os seus diretores em comentários, admitiram que aquele comunicado faltou um pouco de informação para o mercado e acabou tendo um impacto acima do que eles estimavam. De fato, importa para o mercado tanto saber quanto está a taxa de juros, né, e qual foi a decisão, para onde ela vai, qual é a sinalização futura, mas o que mais impacta o mercado é a questão das expectativas. A maneira como aquela decisão foi comunicada, né, e que por acaso dividiu os diretores, né, os membros indicados pelo governo atual e os membros indicados pelo governo anterior, acabou criando uma expectativa no mercado que não era a intenção deles, né? Na ata, eles tentaram explicar um pouco melhor qual foi a razão da divergência, por que que alguns achavam que era melhor não correr um risco reputacional, por que que os outros achavam que não era melhor correr um risco de parecer leniente com a inflação, mas no comunicado que saiu no dia da decisão não tinha essas informações. Então, de fato, a formação das expectativas dos investidores, ela é tanto pela decisão em si, mas muito mais por, às vezes, ler algumas entrelinhas daquilo que está sendo dito e não está sendo dito. Então, um trabalho muito difícil dos bancos centrais de tentar comunicar de forma bem transparente o que está acontecendo. Sem dúvida. Leonel, no quadro externo, nós temos também parece que nunca esfria essa especulação e essa expectativa sobre as taxas de juros norte-americanas. O Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, já falou mais de uma vez, tenham calma, que não está tão perto assim o novo corte. Ainda assim o mercado alimenta essa expectativa. Como é que isso impacta no andamento da moeda americana, não só frente ao real, mas frente a outras divisas também, porque ontem, por exemplo, foi um dia de alta forte do dólar no mercado brasileiro, mas o dólar index recuou, por exemplo. Então, o mercado ele tem tomado também caminhos distintos, não? Sim, como eu disse, os últimos 2 meses eles acabaram repercutindo muito mais essas questões internas e o Brasil teve um dos piores desempenhos globais aí entre as moedas. Mas, de fato, você colocou muito bem, o Federal Reserve, ele tem sido um movimento de especulação muito intensa sobre o que ele vai fazer e acaba, digamos, tendo uma certa reação precipitada dos investidores que tentam se antecipar à expectativa. O Fed, ele tem sido bastante claro na sua comunicação de que ele quer ter garantia, certeza, segurança de que a inflação está moderando e caminhando de volta à meta de 2% antes de começar um ciclo de corte de juros. E ele fala, né, que ele acredita que a economia americana está mais moderada, que ela tem um crescimento suave ao longo do tempo e que eles acham que os preços vão estabilizar. Eles só pedem calma e paciência dos investidores. Mas quando sai algum dado, num sentido ou outro, e a volatilidade ela é comum, né, um dado de inflação que vem mais fraco, um dado de emprego que vem mais forte, o investidor tenta se antecipar, ser o primeiro a fazer um movimento, né, que pode resultar em maiores lucros. Então, vem um dado fraco de inflação, ele fala, agora vai vir uma sequência de dados fracos, melhor eu sair rápido, né, e ganhar dinheiro agora. E isso acaba gerando um movimento muito mais volátil do que o esperado, porque o Fed não tem como controlar os dados futuros, né? Ele fala o que ele acredita que vai vir para o futuro, mas pode ser que daqui 1, 2 meses tenha uma situação nova. Mas como é muito negociado o movimento da expectativa, se acaba tendo muito essa oscilação, tanto para as apostas dos juros, quanto para o valor do dólar globalmente. É possível, Leonel, diante disso tudo que está acontecendo, nós entendermos em que intervalo de preços pode trabalhar o dólar, ou essa é uma informação que vai perder muito rapidamente a validade, né? Esse intervalo vai perder muito rapidamente a validade diante
diante desse cenário tão complexo que nós estamos vivendo agora, tanto interno quanto externo, é difícil realmente entender em que intervalo vai trabalhar o dólar daqui em diante? É uma perfeita pergunta. A gente precisa das estimativas até para poder tomar decisões, ter uma ideia daquilo que a gente acha que vai acontecer, mas é importante que quem nos escuta entenda que o nível de confiança nesse momento está mais baixo. Está mais difícil tentar prever como é que vai ser o comportamento cambial depois destas mudanças inesperadas. Por isso, eu até falei lá no começo, é sempre importante instrumento de hedge, instrumento de proteção contra variação, para ninguém passar sufoco no futuro. Eu imagino que o dólar não vai oscilar na casa dos 5,40, ele vai ter uma recuperação parcial, vai para os 5,30, 5,20, mas é preciso reforçar que o nível de confiança nesse momento está mais baixo. E isso é um sinal de alerta bastante forte, né, Leonel? Porque isso vai impactar a chegada de todo e qualquer tipo de investimento ao Brasil. Hoje o Brasil afugenta os investidores? Existem indícios, sim, de que os investidores estrangeiros estão apostando na alta do real, por um lado, no mercado futuro da B3, Aham. e por outro, que os fluxos financeiros têm sofrido, né? O dado completo, né, detalhado do Banco Central, a última atualização é de abril, daqui 2 semanas sai o mês de maio. A gente tem observado que em alguns mercados específicos a gente tem sofrido bastante saída. A Bovespa, por exemplo, só acumulou resultados negativos em 2024, Sim. quando você considera somente o investidor estrangeiro. Ele está mais saindo do que entrando. Até abril, o dado financeiro ainda era positivo, era um fluxo positivo, muito sustentado pelo investimento produtivo. Mas existem sinais de alerta de que o investidor estrangeiro está perdendo um pouco a confiança, investindo menos e saindo mais. Leonel, tem uma pergunta para você aqui do Jonathan Freitas que diz o seguinte: uma possível vitória de Trump poderia trazer algum rumo diferente ao Federal Reserve? Caso não, a moeda americana poderia se fortalecer ainda mais sobre o real com essa indecisão de governo e ministério? E eu vou emendar ainda uma colocaçãozinha a mais, Leonel, para ouvir Uhum. de ti também, porque ontem, durante uma live que eu fiz no Instagram, também fui questionada sobre isso. E, claro, né, que eu não sou analista de mercado, mas o que me chama a atenção na diferença entre os presidentes nos Estados Unidos e o Federal Reserve e o nosso governo executivo e o presidente do Banco Central é o respeito à autonomia das instituições. Eu percebo, aí por favor me corrija se eu estiver equivocada, que o Federal Reserve tem uma autonomia muito mais garantida do que tem o Banco Central aqui no Brasil. De certa forma, sim. Então, agradeço a pergunta, foi excelente, comentando algumas questões. Primeiro, eu não sou um analista político, tá? Eu observo muito mais mercado macroeconômico e cambial. O que eu posso falar do ponto de vista macroeconômico e cambial é que as pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos, elas estão muito próximas. O Donald Trump tem uma certa margem sobre o Joe Biden, mas essa margem é estreita, 48 a 52, 47 a 53, depende aí da pesquisa que é feita, e ainda é cedo para dizer quem pode realmente ganhar. Até novembro tem bastante tempo, eles vão começar ainda a campanha, efetivamente, de divulgação, oficialmente, pelo menos falando, então ainda é um pouco cedo para tentar antecipar. Não imagino tantas diferenças entre o Joe Biden e o Donald Trump no contexto macroeconômico. No contexto setorial, aí talvez sim faça alguma diferença bastante importante, questão de tipo de energia que os Estados Unidos vai investir, mas no contexto macroeconômico global não imagino tanta diferença. E aí emenda com o último comentário de que lá nos Estados Unidos essa tradição de um Fed independente ela é muito longa, Sim. né? Apesar de que quando o Powell vai no Congresso ele sofre crítica dos dois lados, dos democratas e dos republicanos, todo mundo respeita e entende que ele vai ficar lá e que o trabalho dele é técnico e vai ser respeitado. Aqui no Brasil, nossa experiência é um pouco mais recente, e a gente ainda está passando por temores de que talvez essa independência venha a ser ameaçada. Até o momento, tudo que eu observo do Copom, eles têm sido bastante técnicos e tentado filtrar essa pressão política. Porém, a gente ainda tem um certo receio, justamente porque a lei é mais nova, é de 2019. Leonel,
para a gente ir concluindo a nossa conversa, como é que você sente, né? Você que está atuante numa consultoria tão próxima do agronegócio como é a StoneX, embora, claro, essa alta do dólar ela traga um brilho nos olhos aos produtores, principalmente na hora de formar preços para aquilo que nós exportamos, e nós temos um protagonismo importante quando a gente olha para o nosso agronegócio e os produtos brasileiros que chegam no planeta, mas os custos de produção inevitavelmente vão subir, porque nós temos inúmeros insumos lastreados em dólar. Como é que você tem visto essa tentativa de equilíbrio e essa movimentação tão intensa da moeda americana impactando o setor? Perfeito. Eu imagino que no momento existem essas duas questões. Os ganhos em reais aumentam para os exportadores, né, porque a taxa de câmbio está valendo mais, então ele consegue trazer mais receita, só que ele pode ter custos produtivos mais elevados, como fertilizantes, os insumos que são importados e são lastreados ao dólar. Para o mercado interno, isso acaba tendo um pouco de pressão inflacionária, justamente porque para o produtor ele vai começar a querer sempre a exportação. Se ele vai vender para o mercado interno, o preço começa a corrigir para cima. Eu tenho uma sensação de que há mais ganhos do que perdas nesse cenário, mas é sempre importante que cada pessoa, cada produtor observe bem a sua planilha de custos e receitas e se proteja contra a volatilidade. A minha aposta para 2024 é que globalmente o dólar vai continuar forte. Então, como eu disse, eu acho que a taxa de câmbio vai oscilar num patamar um pouco mais alto. Mas cada pessoa precisa observar direito como que isso impacta, mas eu não vejo o agronegócio sendo, como um todo, como um setor, sendo negativamente impactado de uma forma muito expressiva. Leonel, a gente vai continuar monitorando e te convidando para estar mais vezes conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre muito bom receber as suas análises. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. No momento aí de agendas conturbadas, tantas informações chegando a todo momento. Obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Já estou te esperando para o próximo. Muito obrigado pelo convite. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.